Eu sempre achava que quando eu me desmotivava ou quando a desmotivação me afetava, eu não conseguia fazer nada. E realmente é o que sempre acontecia. Eu saía da minha rotina, os meus hábitos pareciam não funcionar e tudo desmoronava perto de mim. E da minha vivência real, a desmotivação pesava mais. A minha rotina era inútil, os meus hábitos eram sem sentido e as minhas decisões eram bem mais difíceis de tomar, porque na verdade, quando isso acontecia, eu estagnava na minha vida. Eu tinha dificuldade de começar o dia e vontade de abandonar tudo pelo esforço que eu tinha que fazer em cada coisa que eu tinha para fazer. Então, se você se encontra dentro desse estilo, dentro desse método de desmotivação e tá querendo mudar de vida ou tá querendo fazer diferente para que tudo volte ao seu devido lugar, continua comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela e esse é o Notas de Dentro. Primeira coisa que eu fiz para poder identificar qual que era o problema em me desmotivar e não conseguir mais seguir todos os meus hábitos e todas as minhas rotinas e questões diárias foi identificar que eu precisava de uma clareza emocional. Então, eu descobri que a motivação ela não volta rápido, né? Então, eu não podia ficar dependendo dela para poder fazer todas as coisas que eu precisava no meu dia, porque acaba que ia acumulando todas as coisas, todas as minhas atividades e tudo ia ficando bagunçado. Enfim, eu percebi que depender da motivação acabava deixando tudo mais arriscado. Foi então que eu descobri o Slow Living. Slow Living é basicamente quando você faz menos por menos. E isso quer dizer que você cria uma base simples para poder executar todas as suas atividades de uma forma que não te sobrecarregue. E isso foi então uma virada de chave para mim, que acabou acarretando na minha mudança de estilo de vida. E isso acabou me sustentando também até nos dias que eram mais difíceis para mim de entender como eu conseguia, né, passar pelo meu dia sem muito esforço. Então, eu acabei criando uma base que consistia em usar a minha energia disponível, né, para poder realizar todas as minhas atividades diárias e troquei a intensidade por continuidade. Ou seja, em vez de você fazer todas as suas atividades que você tinha planejadas no seu dia com intensidade, querendo realizar tudo mais rápido, eu dependia mais da continuidade, ou seja, consistência mesmo naquelas atividades que eu estava realizando. Para poder realizar um método de slow living que facilitou a minha vida e que funcionou para o meu estilo de vida agora atual, foi determinar isso em 3 passos. O primeiro passo foi diminuir o número de decisões que eu tomava no meu dia. Então, eu passei a repetir os mesmos horários, repetia os meus rituais e parava de decidir tudo no mesmo dia. Então, era basicamente eu ter algo ali para poder não precisar pensar muito na minha rotina e eu acabava tomando menos decisões dessa forma, porque acaba que isso virava um hábito e os hábitos normalmente são feitos de forma mecânica, né? Então isso foi um a menos para mim e esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a rotina mínima, que existe para dias sem motivação. Então eu determinei 4 fatores para realizar esse segundo passo e os 4 fatores são: primeiro, cuidar do corpo ao acordar. Então eu tomo meu banho, eu tomo minha água, tomo meu café em silêncio e sem celular no início do dia. Isso me ajuda a
voltar mais para a consciência de que eu comecei o meu dia, eu comecei as minhas rotinas, comecei a desenvolver ali os meus objetivos e eu preciso de estar com uma mente mais clara para poder executar o resto das minhas tarefas no dia. O segundo foi sentar alguns minutos, respirar lentamente e escrever. Ou seja meu diário, seja os meus objetivos, fazer um brainstorm, né, que é a chuva de ideias, para poder ampliar um pouco os meus pensamentos, né, ver o que está passando ali na minha mente. E isso me ajudou muito a poder identificar os fatores que estavam determinantes ali no meu dia. O terceiro foi a tarefa essencial. Eu considero essa tarefa essencial na minha vida como meditação, porque me ajuda a ter mais calma e mais clareza nos meus pensamentos durante o dia. Então eu tiro ali uns 5, 10 minutinhos, coloco uma música de fundo e isso me ajuda a seguir no meu dia. E o quarto, encerrar antes de esgotar. Ou seja, antes de eu fazer todas as minhas tarefas, antes de eu fazer todos os meus objetivos, eu vou durante o dia, né, executando tarefa por tarefa, todas as que eu anotei ali, e quando eu vejo que a minha energia já tá acabando, eu vejo que eu não tô conseguindo mais ter tanta produtividade, ou eu não tô conseguindo ter consistência naquilo, eu já vou encerrar o meu dia com uma última tarefa e vejo que aquilo lá já vai ser a minha última coisa que eu faço para poder não exigir tanto esforço, né? O terceiro passo que eu faço é a estrutura fixa, né? Então, além dos meus passos ali de rotina, de diminuir decisões e de rotina mínima, eu tenho a minha estrutura fixa que funciona justamente, que é aquilo que não muda, né? Então, ela vai se repetir todos os dias e isso me ajuda a ter consistência durante a semana. Então, eu tenho os meus horários âncora, que é acordar no mesmo horário, comer nos mesmos horários e ritual de sono, que é basicamente o essencial ali para poder conseguir ter uma rotina, né? Tenho também os meus rituais não negociáveis, que são basicamente o café em silêncio, né? Então isso me ajuda a cumprir, né? Me ajuda a saciar ali aquele momento em solitude, né? A ter mais consciência ali do que eu tô fazendo e ter mais presença, aquilo ali me ajuda muito também. Banho sem pressa, que é outro ritual que eu não negocio. Então, eu tomo meu banho ali no meu tempo, sem precisar ficar pensando em outras coisas que eu tenho que fazer. Então, eu tomo meu tempo para poder realizar todas as minhas tarefas ali no banho. E escrever antes de dormir, porque aí eu tiro os meus pensamentos acumulados durante o dia, no final do dia, e aquilo ali me ajuda muito a conseguir criar já uma atmosfera para ir dormir, entendeu? Então eu acho que é uma parte essencial. E eu faço também um momento semanal de reorganização, né? Então é uma vez por semana, eu sento ali, né, faço reviso a minha semana, ajusto as minhas expectativas e eu decido o essencial da semana, né? Seja ele completar um objetivo de trabalho, completar um objetivo pessoal, eu determino todas essas coisas, né, no meu momento semanal de reorganização. E tenho os meus limites claros. Então, eu faço menos compromissos, menos estímulos e menos explicações, porque isso acaba evitando que eu processe muitos pensamentos e acabe gerando ansiedade, gerando expectativas, né, desnecessárias. E isso acaba me trazendo mais leveza durante a semana. No final das contas, a minha vida não virou uma vida perfeita, mas ela parou de desmoronar quando a motivação ia embora, quando a motivação não sustentava todos os pilares ali que precisava para poder seguir no meu dia ou na minha semana. E enfim,
Hoje eu não dependo da vontade, né? Eu dependo da base que eu construí para poder passar por esses processos que foram difíceis no início, foram dificultosos no início, mas assim que eu restabeleci eles, que eu fiz de uma forma que funcionava para mim, acabou sendo uma coisa funcional e eu dependia, né, desses processos para poder conseguir passar a minha semana da melhor forma. E isso me trazia aquela sensação de gratitude, né, de gratidão e realização também. Então, essas são as notas de dentro, são as tentativas de viver sem me abandonar quando fica difícil. E se você se identificou e assistiu até o final, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Espero te ver por lá.